E aí pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai falar sobre a configuração do driver Modbus para o Ellipse E3 SCADA. Hoje a gente vai fazer uma introdução e nos tópicos dessa aula a gente vai falar então do driver Ellipse Modbus, vamos fazer o download do site e vamos falar das principais configurações que a gente tem no driver. Então essa aula não é prática, tá? Ela é mais para leitura do manual, para pegar as principais informações que a gente precisa saber a partir do manual para conseguir fazer a configuração e também para aprender as formas de configuração, as formas com as quais a gente vai criar, configurar as tags, configurar os endereços para conseguir fazer a captura dos dados a partir de algum dispositivo. Numa segunda parte, a gente vai criar um projeto no Studio, importar o driver, detalhar as principais configurações, configurar as tags e fazer um teste prático usando um Arduino Uno que está configurado como um servidor Modbus RTU. Antes de começar a aula, eu já aviso que a gente tem algumas aulas já disponíveis no canal. Tem uma playlist sobre o protocolo Modbus com vários vídeos de visão geral, vídeos específicos para Modbus RTU e Modbus TCP, vídeos sobre os endereços de registradores e também de algumas aplicações práticas. E também tem uma outra aula no canal onde eu desenvolvo aí um escravo Modbus RTU com Arduino Uno e alguns componentes aí pelos quais a gente vai conseguir simular os principais tipos de dados que a gente possui nesse protocolo. Bom, vamos começar fazendo o download do driver do site do Ellipse E3. Então vocês vão entrar em ellipse.com.br/downloads, que na aba de downloads vocês vão selecionar nos drivers e vão procurar como palavra-chave o termo Modbus e aplicar filtro. E vai aparecer uma lista dos drivers. O driver que nos interessa baixar é o driver Modcon Modbus Master ASCII RTU TCP. Esse aqui é o driver pelo qual o Ellipse vai atuar como um cliente na rede e vai fazer requisições para dispositivos que estão conectados através de alguma porta. O mestre, normalmente numa comunicação serial, vai ser o cliente. Então aqui a versão é 4.0.11, pode clicar para fazer download. E ele vai pedir para vocês fazerem login, então é necessário se cadastrar no site da Ellipse para fazer esse download. Vou fazer o login aqui, colocar a senha que eu cadastrei antes, entro e agora sim eu consigo fazer o download. Vou salvar esse driver modbus.zip na área de trabalho por enquanto, e uma vez baixado, vamos dar uma olhada no conteúdo desse zip. Vocês vão ver que dentro do arquivo zip tem o arquivo modbus.dll, que corresponde à biblioteca onde está o driver. Esse é o arquivo que a gente vai importar no projeto no Ellipse, mas também tem PDFs com o manual de uso desse driver e com as especificações de como é que a gente usa, configura as tags e vários detalhes de configuração. E esse manual é um manual bastante extenso, ele tem aí mais de 200 páginas com informações, mas em geral quais são as informações que a gente vai encontrar? Informações básicas sobre o driver, sobre a versão, sobre alguns detalhes quanto ao desenvolvimento. Vai ter também um guia de configuração rápida que já vai mostrar para vocês como é que configura no Ellipse E3 no projeto esse driver. Ele também fala da parte do cliente Modbus, lembrando que o cliente ou o mestre é aquele que faz requisições a um servidor ou a um escravo, né? Essas requisições vão ter então os comandos aí para fazer a leitura e escrita dos dados desse servidor. Esse manual também traz detalhes sobre o protocolo Modbus e suas três versões, Modbus RTU, Modbus ASCII, que são utilizados em redes do tipo serial, por exemplo, RS485, RS232 e a própria UART, e utilizando o protocolo TCP/IP. Além disso, ele traz algumas definições que vêm da norma Modbus, como os códigos de exceção e outros códigos importantes. Além disso, o driver traz detalhes sobre os campos de configuração que a gente vai ter na interface gráfica. Então ele explica para que serve cada um dos campos, né, dessas várias abas de configuração do driver. Ele também fala dos tipos de dados e as formas que vocês podem utilizar para acessar os dados através do driver, ou seja, puxar as tags e configurar as tags, bem como tipos de variáveis que vão ser utilizadas. Também traz algumas dicas de otimização para melhorar a comunicação, otimizar essas várias requisições que precisam ser feitas e a parte de criação de tags. Então eu estou trazendo agora algumas informações que estão disponíveis no manual, que eu acho importantes para a gente poder fazer essa primeira configuração. Uma das coisas que está no manual, aproximadamente na página 27, é os tipos de dados suportados pelo driver. São os dados que a gente consegue criar tags desse tipo. Então, char, do tipo byte,
tipo int8, int16, int32, word de 16 bits e também tem double word, que são 32 bits, float 32 bits, e essa tabela continua com vários tipos de dados. O que é importante aqui também, quanto a esses tipos de dados, são as faixas de valores que cada um desses dados suporta. E o que acontece, pessoal? Quando a gente faz uma requisição ao servidor, o servidor vai retornar ou com bits, caso a gente solicite a leitura de coils ou a leitura de entradas discretas, ou ele vai retornar com words, que são valores em binário de 16 bits, que seriam os holding registers e os input registers do protocolo Modbus. Então a gente pode usar essas definições de variáveis aqui para fazer já uma conversão na hora de configurar o driver dessas words, que são os bits que estão chegando, em valores específicos, né, para cada tipo de variável. Depois eu mostro um pouco mais sobre isso. Só que o que é necessário lembrar é que no protocolo Modbus só existem dois tipos de dados, que são as words de 16 bits e variáveis do tipo bit, que são os coils e os discrete inputs. Então, para trabalhar lá dentro do Ellipse, a gente vai fazer conversões. E uma coisa importante, se vocês quiserem ler, por exemplo, um inteiro de 32 bits, tem que lembrar que isso no protocolo Modbus vai representar dois registradores sequenciais que vão ser lidos a partir de um único comando de leitura. Existem dois modos que o driver disponibiliza para fazer o acesso aos dados através do protocolo Modbus. Um dos modos de acesso é o acesso por operações. Esse aqui é o modo mais clássico, mais tradicional, onde a gente vai utilizar 4 parâmetros na hora de configurar as tags para definir qual registrador que vai ser lido ou escrito para aquela tag. Quando a gente está utilizando o Modbus RTU, que normalmente é uma comunicação serial, P1 vai ser o endereço do dispositivo, vai ser o endereço de escravo desse dispositivo, por exemplo aqui endereço 1, P2 vai ser o código da operação, vão ter várias operações disponíveis para ler int, para ler uma variável de 16 bits, de 32, um float, isso depende do tipo de dado que vai ser acessado, já mostro para vocês. O parâmetro 3, que normalmente não tem função nessas configurações, e o parâmetro 4, que vai dar o endereço do registrador, da entrada, da saída ou do holding register que a gente está acessando. Se a gente olhar na configuração do driver, a gente vai ver que já existem algumas operações prontas aqui, padronizadas, das operações 1 a 7. Cada operação vai servir para um tipo de dado que vocês vão querer acessar. Operação 1 é para ler e escrever números inteiros de 16 bits sem sinal. Basicamente é para ler uma word que vai estar dentro do dispositivo, um holding register ou input register. A operação 1 usa como função de leitura a função 3 do Modbus, como escrita a função 16, write multiple registers. Já a operação 2 é para ler um double word, então ela vai servir para ler uma variável de 32 bits sem sinal. A função 3 é para ler um int 16, né, então inteiro com sinal, int 32, operação 4, operação 5, 6 e 7. O que a gente tem que estar atento aqui, quais operações, quais funções Modbus são utilizadas para leitura e escrita, e a gente precisa ter certeza que o dispositivo servidor ou escravo que a gente está acessando suporta essas funções. O que é possível também fazer é exportar, importar configurações e adicionar novas operações para que vocês possam lidar com outros tipos de dados. Esses detalhes de configuração de acesso por operações está na página 21 a 26, e esse não é o meu método favorito. Mas ainda sobre o acesso com operações, nós conseguimos ver aqui na configuração do driver o código de operação, as funções que vão ser usadas, o tipo de dados e o tamanho desses dados em bytes, né? Por exemplo, double word tem 4 bytes, 32 bits. Outra forma de acessar os dados é por strings, que são uma sequência de caracteres que vai gerar um código específico que tem todas as informações. Então essa string, normalmente ela vai ter os seguintes campos. O campo device, ou dispositivo, que representa o endereço do escravo, uma rede Modbus RTU ou ASCII, ou o Unit ID, para o protocolo Modbus TCP. E tem o item. O item vai ser composto pelo tipo de registrador que a gente está acessando, se é um coil, se é um discrete input, se é um holding register, se é um input register, o endereço desse registrador, que pode ser representado em decimal ou usando um e-comercial H representado em hexadecimal, e o tipo de dado que vai ser acessado. Pode ou não ser colocado junto ao item para dizer o tipo de variável que vai ser essa tag. Então aqui do lado, por exemplo, nós temos 5 tags definidas, cujo endereço do escravo é 3,
Então a gente sempre bota o número do endereço do escravo e 2 pontinhos. E o item, T aqui, CL para representar que é um coil, e comercial H para representar que o endereço está em hexa, e 0F0D é o endereço em hexa desse registrador no escravo. Então, próximo da página 45 do manual do driver, a gente encontra essa tabela que tem os tipos de dados, né? Então, holding register vai ser representado por HR, é do tipo 16 bits, função 3 e função 16 para leitura e escrita. Nós temos o single holding register, SHR, também de 16 bits, funções 3 e 6. A função 6 é a write single register, para escrever um só registrador. E qual a diferença dessas duas? É o overhead. Quando a gente configura as tags com holding register, normalmente o driver vai tentar otimizar essas requisições, tentar ler um bloco de registradores de uma única vez, enquanto que quando a gente utiliza o single holding register, ele vai fazer várias requisições separadas, o que vai aumentar o overhead, vai aumentar o número de requisições na rede. Isso pode acabar ocupando mais tempo de comunicação na rede. Coil, a gente usa o CL, e para single coil, quando tem que ser só um único single coil de uma vez, usa SCL. Funções 1 e 5 ou 1 e 15. Função 5 aqui é write single coil, para escrever um único coil. Função 15 é para escrever vários de uma vez. Então são formas de tentar também reduzir o overhead. Para entradas discretas, que podem representar sensores, botões, né, chaves digitais, a gente usa DI, Discrete Input. A função 2 é Read Discrete Inputs. Como é só leitura, não tem função de escrita. Input Register, a gente usa IR para Word 16 bits. Normalmente entradas analógicas, que são só leitura, vão usar então a função 4. E essa tabela continua para outros tipos de dados que podem existir nas comunicações. Também é possível colocar nos itens o tipo de variável que vai ser utilizado, né, através desse alias. Então a gente coloca lá DI, por exemplo, Discrete Inputs, bota o endereço do registrador, bota um pontinho e bota CH, BI ou U8, I8 e 16 para que o driver consiga já fazer essa conversão dessa variável. E no caso de variáveis de 32 bits, double word ou float, que normalmente tem 4 bytes, ele já faça também uma requisição para pegar 2 words ou 2 holding registers do escravo. E essa tabela continua com mais dados. Alguns exemplos então do modo de acesso por strings. O modo de acesso por strings é o que eu prefiro utilizar porque ele é um pouco mais legível e eu acho que não exige que a gente tenha que entender aquelas operações ainda. Aprender mais números, ter que decorar mais números para fazer essas configurações. Mas é uma questão de escolha pessoal. Então, alguns exemplos aqui das strings para os itens. Vamos supor que vocês querem ler de um escravo com endereço 1, vocês querem ler uma double word, 32 bits, que está guardada em holding registers nesse escravo. No dispositivo, vocês vão colocar 2 pontos, e no item, vão botar HR de holding register, 100 é o endereço, ponto U32 serve para indicar, então, que é uma double word. Pode ser colocado também HR100.dword, é a mesma coisa, ou, se for conveniente usar hexadecimal para o endereçamento, HR e comercial H 64. 64 em hexadecimal é 100 em decimal e ponto U32. Por exemplo, quero ler um float. Vocês vão colocar lá no item 2 pontos, é o endereço do dispositivo, holding register 150, no caso desse exemplo aqui, ponto F para indicar que é um float. E por aí vai. Tem um exemplo aqui também para ler um double. O número double nesse caso tem 8 bytes, então são 4 holding registers que precisam ser lidos. Um exemplo de uma word normal, né? Coloca aqui o dispositivo, 2 pontos, SHR, single holding register, nesse caso é para ler um único holding register de uma vez, o endereço 100, e pode botar ponto U16 aqui para especificar então que é uma word sem sinal. Se não colocar nada, pessoal, esse é o valor padrão que ele assume para tag. E por aí vai. Tem outros exemplos aí também no manual. E na hora de configurar também é possível misturar o acesso por parâmetro e o acesso por string. Então, em alguns casos você pode utilizar aqui, ó, o acesso por string, vai botar 2 pontos, bota SCL para indicar que tu tá lendo, por exemplo, um single coil e o endereço desse coil. E também dá para usar por parâmetros para algumas outras tags. Tu vai colocar o endereço do escravo, tu vai colocar o tipo de operação que vai ser realizada, de acordo com aquela tabela de operações, e o endereço do registrador que vai ser lido ou escrito. Beleza? Então fizemos aí um apanhado geral das principais informações que estão no manual sobre como a gente configura as tags e como a gente acessa os dados através do driver Modbus. E na próxima aula a gente vai fazer a configuração prática. Então é isso aí. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários e segue também o canal. E lembra que tem um site também onde eu disponibilizo alguns dos materiais, alguns dos códigos para você. E também tem as playlists aí de Modbus, caso você queira dar uma aprofundada nesse protocolo. Valeu!